Bom dia, povo amado da cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está localizada aqui na cidade de Amarante do Maranhão. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, dos versos 9 a 11, que diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Nesta passagem da Escritura Sagrada, nos é dito que Jesus ele foi se batizar. E Jesus ele vai se batizar no auge do ministério de João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. Então, Jesus sai de Nazaré da Galileia, vai até o Rio Jordão, e lá no Rio Jordão, ele é então batizado por João Batista. Mas o texto ele segue adiante e diz que Jesus, logo quando ele sai da água, acontece um evento, ele vê algo. Diz que ele viu os céus rasgarem-se e o Espírito de Deus ele desce como uma pomba sobre Jesus. Aqui nós temos o relato do batismo de Jesus e logo depois do batismo o relato da unção de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. E uma pergunta que você pode se fazer é a seguinte: por que Jesus ele se batizou? Sendo que Jesus não tinha pecados para se arrepender e sendo também que Jesus ele era o próprio objeto de fé que os cristãos têm que ter no momento do batismo. Jesus se batizou porque o rito do batismo ele está muito além de uma mera profissão de fé. O rito do batismo, nós nos batizamos não somente para professar a nossa fé ao mundo, mas também para fazer uma demonstração pública para o mundo de que nós somos separados do mundo, nós somos santos. Isso significa ser santo. Ser santo não significa ser perfeito, mas a palavra santo significa separado. Deus nos separou do mundo. Nós somos diferentes das pessoas que vivem no mundo sem se arrependerem de seus pecados. Então, quando Jesus ele se batiza, embora ele não tivesse nenhum pecado para se arrepender, aquilo era uma demonstração pública para o mundo de que ele era santo, de que ele pertencia ao povo separado de Deus e ele era o líder desse povo. Ele tanto era santo que logo ao sair da água, quem desce sobre ele é o Espírito Santo de Deus. O Espírito desce sobre Jesus para ungir Jesus Cristo para o seu ministério. E talvez você também se pergunte: bom, por que Jesus recebe o Espírito Santo descendo sobre ele no momento de seu batismo? Já que Jesus ele é Deus, ele é o Filho de Deus, e o Espírito Santo também é Deus, por que ele teria que ser ungido pelo Espírito Santo? E a resposta é a seguinte: ele tinha que ser ungido pelo Espírito Santo, porque embora Jesus fosse Deus, Jesus também era homem. Ele era um ser humano, ele tinha a natureza humana, ele era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus, enquanto homem, a sua natureza humana não somente era capaz, como também deveria ser fortalecida pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo
desce sobre Jesus para que a natureza humana dele tivesse então preparada para o seu ministério, pois Jesus somente depois do batismo é que ele vai começar a pregar, que ele vai começar o seu ministério. Jesus tinha nesse momento por volta de 30 anos de idade. Então, não somente Jesus se batizou para demonstrar ao mundo que ele pertencia ao povo de Deus, separado, não somente foi ungido com o Espírito Santo para capacitá-lo no seu ministério, mas também ele foi aprovado pelo Pai, porque diz o versículo de número 11, que quando ele sai da água, ele vê os céus rasgarem, seu Espírito descendo como pomba, e também foi ouvida uma voz dos céus, e a voz dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti me alegro. Então é o próprio Deus falando para Jesus que ali estava o seu filho em quem Deus se alegrava. E a força da expressão, a ideia de Deus ter alegria em Jesus, é uma alegria contínua. Ele continuamente teve alegria com seu filho amado, Jesus Cristo. E isso também era uma demonstração do amor de Deus para Jesus. Isso servia como conforto para Jesus, pois Jesus veio a esse mundo para derramar o seu sangue, e de modo algum o fato dele ter vindo para derramar o seu sangue diminuiria o amor de Deus por ele. Então veja, à luz disso nós aprendemos 3 coisas. Jesus se batizou e ele não tinha pecados. Ora, se Jesus se batizou sem ter nenhum pecado, quanto mais eu e você devemos nos batizar, pois nós somos pecadores. Se nós não nos batizarmos, o que nós estaremos dizendo para Deus? Será que somos nós melhores do que Jesus Cristo? Será que você se acha tão bom assim? Será que você se acha tão bom a ponto de não se batizar, não precisar do batismo, enquanto o próprio Jesus Cristo, que era Deus em carne e osso, teve que se batizar? Não sejamos assim, mas venhamos reconhecer a necessidade de nosso batismo. E a bênção do Espírito Santo também serve para nós. Ele vem e nos abençoa. Nós também que cremos em Jesus, recebemos de Deus o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados e transforma o nosso coração. Mas não somente isso, aqueles que creem em Jesus Cristo também receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então o batismo não é só para Jesus, é para você. O Espírito Santo não veio só para Jesus, mas veio para nós que cremos nele. E o ser filho de Deus não é um privilégio apenas de Jesus Cristo, mas foi dado também a nós, meras criaturas pecadoras. E aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus, filhos em quem Deus se alegra, filhos amados, tão amados que Deus deu seu próprio Filho para morrer pela salvação de seus outros amados filhos, os quais ele adotou. Creia no Evangelho, se batize na igreja, isso é uma ordem, não é uma opção. Receba o Espírito Santo e então torne-se um filho de Deus, abandonando esse mundo de trevas. Então essa é a minha mensagem para você nessa manhã. Eu gostaria também nesse momento de fazer o convite para que você nos visite na nossa igreja, a nossa igreja que fica localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080, no centro de Amarante do Maranhão. Os nossos dias de culto são no domingo e na quarta-feira. No domingo nós temos a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e nós temos o nosso culto de louvor e adoração às 7 horas da noite. E já na quarta-feira nós temos reunião de oração e doutrina às 7 horas da noite. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, você digitando @IPBAmarante, você vai encontrar o nosso Instagram e lá você pode mandar uma mensagem para nós, @IPBAmarante.
E você também pode entrar em contato conosco pelo nosso número de telefone. Nosso número de telefone possui o DDD 99 e o número é 985 06 6411. Vou repetir o número para que você anote. DDD 99, número 985066411. Então entre em contato conosco, seja indo presencialmente pelo Instagram ou pelo nosso número de telefone. Você pode ligar, mandar SMS ou até mesmo mandar uma mensagem no WhatsApp. Que Deus abençoe você e sua família.